A minha intenção aqui não é fazer de você um grande orador. Tem pessoas muito mais qualificadas, muito mais capacitadas do que eu para isso. Eu quero te ajudar aqui, dentro da minha especialidade, a mudar a percepção que as pessoas têm sobre você quando você está falando com elas. Isso é o marketing de percepção. Marketing de percepção é você desenvolver uma habilidade de mudar a opinião das pessoas sobre você para um lado mais positivo, para que elas te vejam, reconheçam mais o seu trabalho, valorizem mais o seu trabalho, despertem mais consciência sobre aquilo que você tem para oferecer. Não é isso que a gente está tentando levar? Não é isso que a gente está buscando levar sempre nas nossas apresentações, que a gente está trazendo conteúdo? O que eu estou buscando com vocês aqui? Trazer mais consciência para vocês sobre o problema, trazer mais entendimento para vocês, mais clareza sobre a solução, motivar vocês a colocar isso em ação e dar as condições para vocês poderem colocar isso em prática. Então vou repetir para vocês. O que a gente está buscando junto aqui? O que eu estou buscando ajudar vocês a terem mais consciência sobre o problema? Poxa, Arthur, realmente na hora que eu vou levar a minha mensagem, às vezes eu falo, a pessoa diz, ah tá, entendi, vai embora e não compra de mim. Então você é um cliente, você é uma pessoa para poder estar aqui usando os conteúdos dessa aula. Se você está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Arthur Galvão, especialista em marketing de percepção, e o meu trabalho tem sido ajudar centenas de empreendedores que estavam sofrendo ali pela pressão do mercado, por preços cada vez mais baixos. Eu ajudo esses empreendedores a conseguirem conquistar clientes que pagam o dobro ou mais pelos serviços que eles oferecem. Independente do serviço que você ofereça, se você é um ser humano e oferece um outro serviço para um outro ser humano, vai funcionar. E a gente faz isso usando só os recursos que cada um de vocês já tem em mãos. Ou seja, não precisa fazer mega investimentos lá fora, não precisa fazer MBA. É só ficar ligado aqui com a gente nas nossas aulas. E se você quiser assumir um compromisso ainda maior, claro, vir com a gente para a comunidade, vamos em frente. O link está sempre aqui na minha bio, já deixo preparado para vocês, porque lá a gente aprofunda, lá eu posso acompanhar você mais de perto. E hoje nós vamos falar sobre como você pode apresentar o seu trabalho, apresentar aquilo que você faz de uma maneira mais segura, mais cativante, para poder aumentar o volume de negócios, fazer negócios cada vez melhores para você. É aqui que 89% dos empreendedores derrapa na hora de fazer seus negócios, na hora de fechar uma boa negociação. Por quê? Porque você é um expert em saber, né, em fazer aquilo que você faz, mas às vezes a gente se cobra muito, ou às vezes a gente realmente não se preparou, a gente não dedicou tempo ali, atenção para se preparar o suficiente para expressar aquilo para as pessoas. E quando a gente leva a nossa mensagem para as pessoas, a gente está falando sobre conectar a nossa cultura, a cultura das pessoas que estão do outro lado ouvindo a gente. Faz sentido para você? Se você quer conectar com a sua cultura e com a cultura da pessoa que está ouvindo você, com o seu público de interesse, o primeiro ponto que a gente precisa definir aqui para começar essa aula é entender o que nós vamos configurar aqui como cultura. Faz sentido para você? Vou configurar aqui para você o seguinte, a forma como eu trato, tá bom? A forma como eu conduzo cultura. Cultura eu gosto de puxar sempre, que vem do latim, né? Culturae. Culturae. Culturae significa cultivar, significa tratar. Então eu considero como cultura a forma como a gente trata a informação. Como é que a gente trata a informação aqui no método marketing de percepção? A gente trata a informação como uma expressão da sua autodefinição, da sua linguagem, do seu círculo de relacionamentos, do seu posicionamento, ou seja, suas leis, seus critérios, o que você topa, o que você não topa, as suas abordagens, a forma como você se comunica com as pessoas, a forma como você aborda as pessoas e a sua reputação, ou seja, faz parte também da cultura a opinião que os outros têm sobre você. Quando a gente está falando sobre marketing, que é educar para o consumo, a gente está falando sim sobre criar uma impressão nas pessoas. A gente está falando sim sobre criar uma percepção no outro sobre aquilo que eu quero. Eu quero alinhar a forma como eu vejo o mundo, a forma como eu vejo as coisas que são relevantes para mim, a forma como as outras pessoas que estão perto de mim enxergam também o mundo. Para quê? Para que a gente possa estar em ressonância. Então, quando a gente falar sempre sobre cultura aqui, não é sobre quantos livros você já leu, não é sobre aonde você nasceu, não é sobre ser elite ou ser uma pessoa mais popular. A gente está falando aqui sobre de que forma você trata a informação que você tem.
Se você tem a informação e você trata essa informação de uma forma mais básica, se você trata essa informação tudo bem, está dentro da sua cultura. Importante quando a gente está no marketing é entender que existem padrões culturais. E você provavelmente vai querer falar com pessoas que estão em padrões culturais mais próximos do seu. Claro que às vezes a gente quer viajar, conhecer uma nova cultura, mas não necessariamente a gente quer fazer parte daquela cultura. A gente quer fazer aquilo ali por um momento. Agora, muitas vezes, na grande maioria dos casos, quando você define o seu público de interesse, você quer que essa pessoa tenha mais ou menos, você quer que ela tenha um sistema de crenças em afinidade com aquilo que você também tem. Faz sentido para você? Então, o primeiro passo para você poder fazer uma comunicação, para você poder emitir a sua mensagem, falar sobre aquilo que você faz de uma forma mais cativante, de uma forma mais envolvente, mais segura, mais convicta e mais consistente, é você compreender se você está falando para as pessoas que têm uma cultura suficiente para absorver o conteúdo que você vai levar para essas pessoas. O que uma boa comunicação faz? Uma boa comunicação ela tem basicamente 3 elementos dentro dela. Uma boa expressão da sua mensagem tem basicamente 3 elementos dentro dela. Um elemento de informação, um elemento de instrução e um elemento de relaxamento. O que significa isso? Você quer levar para as pessoas algo que elas sintam que elas não sabiam antes de você, que você complementou uma lacuna de conhecimento dela. Você quer levar para as pessoas o senso de facilidade de que você agora vai dar um passo a passo, de que você vai dar um caminho, uma direção para que elas executem algo que vai solucionar, trazer uma solução para a vida delas. E você quer que elas façam isso da maneira mais relaxada possível. Quanto mais relaxado estiver o seu público, mais facilidade da sua informação, da sua instrução serem absorvidas. É assim que acontece. Por que aqui na internet a gente vê tanta gente fazendo piada, fazendo brincadeira, programas de humor? Porque ele sabe que quanto mais relaxado você está, mais facilmente a mensagem dele se encaixa, mais ele consegue segurar a sua atenção. Faz sentido para você? Então hoje a gente vai falar aqui sobre como você pode falar sobre aquilo que você faz de uma maneira mais consistente, mais segura, mais envolvente, mais cativante, usando o aspecto da cultura, ou seja, de que forma você trata essa informação que você leva para as pessoas, de que forma você leva o seu mundo para o mundo das pessoas com quem você quer se conectar, e sempre lembrando da importância de que a informação, essa comunicação, ela tem uma forma e ela também tem um conteúdo. Esse conteúdo vai estar baseado na instrução, na informação e no relaxamento. Nós vamos detalhar um pouco mais isso aqui para frente. Então vamos lá. Primeiro ponto que eu quero começar com você na nossa aula de hoje, agora que a gente já fez esse enquadramento básico, o meu objetivo aqui é realmente te dar um passo a passo para você acoplar valor na sua mensagem, para você conseguir transmitir essa mensagem de forma mais segura, convicta e cativante. E eu quero que você chegue ao final dessa aula aqui com a meta de pegar pelo menos um desses itens. Você vai identificar um desses itens que você já pode colocar em prática essa semana. De que forma na sua próxima reunião, de que forma na sua próxima apresentação, você pode colocar um desses itens na sua apresentação na hora que você for falar daquilo que você faz. E eu vou ficar muito feliz se você mandar um feedback para mim, depois manda um direct e me diz o que aconteceu de resultado. Quanto mais isso facilitou na sua vida, quanto mais você conseguiu cativar e conectar as pessoas que estão junto de você. Uma das coisas mais importantes para a gente poder começar a falar sobre isso é falar sobre exatamente o que eu estou fazendo com vocês aqui agora. É sobre a voz. A voz, quando você está transmitindo a sua mensagem, é um elemento super importante. E essa voz pode ser realmente emitida aqui a partir de sons, mas você também pode transferir essa voz, esse tom de voz, na sua comunicação escrita. E eu vou te mostrar como é que você faz. Importante é você saber que a voz ela tem um volume, ela tem uma intensidade, uma tensão, ela tem uma velocidade, ela tem um ritmo. Faz sentido para você? Ela tem um tom. Então, às vezes, você vai conversar com alguém, essa pessoa tem uma voz que é tons mais graves, essa pessoa costuma falar um pouco mais devagar, então ela traz um pouco mais de seriedade na hora de transmitir os assuntos que ela está trazendo para você. É aquele tipo de pessoa que você quer ouvir um conselho. Geralmente essa voz ela vai mais para introspecção, ela vai mais para a pressão no diafragma. A pressão não vem do peito, ela vem mais da barriga aqui. Quando você ouve aquela pessoa que tem uma projeção de voz mais grave, você sente que essa pessoa tem mais peso, mais densidade na voz dela. Ou seja, ela tem mais seriedade.
Agora, quando você pode começar a subir o tom, quando você começa a deixar a sua voz um pouco mais aguda, você começa a trazer um pouco mais de alegria, um pouco mais de energia para a sua fala. Então você pode fazer uma modulação, agora que você sabe a cultura das pessoas para quem você quer falar, você sabe o objetivo da sua fala ali, você pode modular o seu tom de voz para chegar para uma conversa um pouco mais ritmada para baixo. Olha só, eu vou te dar a técnica que eu gosto de usar aqui para quando eu vou fazer o conteúdo e vocês vão saber exatamente por que eu uso cada tom de voz em cada momento que eu estou fazendo para vocês. Seja aqui numa aula, seja gravando um vídeo, seja mandando uma mensagem lá no Telegram, vocês vão saber como é que eu modulo cada parte da voz. Eu uso essa técnica, eu gosto de imaginar a voz como uma paleta de tintas que vai colorir o meu conteúdo. Então eu posso usar a voz, grava aí, como uma paleta de tintas que eu vou usar para poder colorir o meu conteúdo. Então, se eu quero trazer um conteúdo mais sério, não faz sentido para você quando a gente traz uma voz mais grave, menos ritmada, uma voz mais devagar, mais lenta, ela vem trazendo para paletas de cores mais sóbrias, cores mais que a gente chama de cores queimadas, né? Tons mais acinzentados. Então a pessoa está falando com você, você não vai sair dali dando gargalhada. Se você está numa palestra de um Leandro Carnal, ele tem um momento exato, por exemplo, de trazer a plateia de volta para o relaxamento, senão todo mundo fica tenso. Aí ele tem uma voz mais grave, ele fala de uma forma um ritmo mais lento para poder passar a mensagem dele para as pessoas. Mas quando ele quer falar alguma coisa mais engraçada, quando ele quer trazer a plateia para um relaxamento, ele deixa o tom da voz um pouco mais agudo, traz um pouco mais de ritmo, um pouco mais de velocidade. Ele vai trazer essa paleta de cores para uma paleta de cores mais vibrante, para tons mais alegres. E aí ele mesmo, com o próprio gestual dele, ele vai sorrir, ele vai se movimentar mais, ele vai fazer movimentos mais abertos para isso. Então quando você vai levar a sua mensagem, qual é o ponto-chave daqui? Que eu quero que fique claro para você que eu não estou falando sobre a pessoa ser um exímio orador, nem estou falando sobre a pessoa ter uma voz feia ou uma voz bonita. Eu estou falando sobre a sua comunicação ser intencional. O que significa uma comunicação intencional? Que você sabe ser congruente entre o conteúdo que você está levando para a sua audiência e a forma, né, a cor que você está colorindo esse conteúdo na hora de entregar para a sua audiência. Então, se eu quero realmente fazer uma grande virada na vida do meu cliente, se eu quero levar a minha mensagem para ele, de que esse é o maior ponto onde ele não tem opção, ele tem que decidir agora, eu tenho que trazer mais energia para essa fala. Eu tenho que conversar com essas pessoas dizendo para elas, olha, é agora, esse é o seu momento, vamos lá, eu estou aqui, eu vou te dar a mão, nós vamos junto aqui para poder virar essa chave na sua vida. Agora, se eu quero uma grande virada para a vida da pessoa e eu trago isso para uma paleta mais cinza, se eu trago isso para uma paleta mais séria, e aí eu vou dizer, olha, esse é o grande momento de virada da sua vida. Eu acho que esse é o momento em que você não pode perder tempo, esse é o momento em que você tem que tomar uma decisão e partir para ação. Tá vendo só como é que o conteúdo que eu estou trazendo não bate com a expressão daquilo que eu estou levando? E muitas vezes a pessoa tem uma visão sobre si, lembra que eu falei que a cultura começa na autodefinição? E ela tem uma autodefinição de que ela é uma pessoa tranquila, uma pessoa pacata, uma pessoa mais calma. Só que aí ela entra no samba de uma nota só. Todos os conteúdos que ela leva são naquela mesma frequência. Se você já é uma autoridade no mercado, se o mercado já te reconhece, se as pessoas param o que elas estão fazendo para poder te ouvir, tá tudo bem, você pode ser quem você quiser. A gente tem aí milhares de exemplos no mercado das pessoas que falam do jeito que elas querem. Agora, se a sua intenção é construir uma audiência, se a sua intenção é conectar com a pessoa que está do outro lado, que não te conhece ainda, é importante que você leve para essa pessoa uma facilidade de entendimento. Como é que você vai levar essa facilidade de entendimento? Sendo congruente. O conteúdo que você fala tem que bater com a forma como você vai falar. E claro, em alguns momentos você vai precisar interpretar isso para o seu cliente. Você vai facilitar o caminho de entendimento dele interpretando a sua mensagem para ele. Então você vai, naquele momento que você está falando ali com a sua audiência, ou que você está numa reunião de negócios, você vai escolher qual paleta de cor você vai usar naquele momento. Você vai usar uma paleta mais pastel, um tom mais triste, mais melancólico, onde você vai falar com as pessoas, olá pessoal, eu
eu sou Arthur Galvão, hoje eu estou aqui para apresentar para vocês alguns itens que me pediram aqui para apresentar. Tá vendo só como é que eu estou indo para uma paleta melancólica, quase triste, parece que a pessoa não queria muito estar ali. Eu posso ir para uma paleta mais acinzentada, eu posso ir para uma voz que seja mais firme, mais séria e diga: olá pessoal, hoje eu sou Arthur Galvão, hoje eu estou aqui para poder trazer para vocês os 6 pilares para vocês poderem ter uma comunicação mais convicta, mais consistente, mais cativante. Eu já estou para uma paleta mais para um tom sóbrio. E eu posso vir também para uma paleta, que é o que eu mais gosto de trabalhar aqui, que está mais dentro da minha personalidade, de trazer para vocês a alegria de estar aqui falando hoje para vocês. E eu sei que vai despertar pontos aí de vários de vocês para poder conseguir virar a chave da comunicação, ter uma comunicação realmente mais cativante, mais segura, mais divertida para o seu cliente, você mostrar para o seu cliente o nível de entusiasmo que você tem de fazer aquilo que você faz. Se você ama aquilo que você faz sentido você estar feliz de levar essa mensagem para o seu cliente. Acompanhou até aí? Então, o primeiro ponto que a gente falou aqui foi sobre o tom de voz. O tom de voz que eu te dei, a minha técnica, é de escolher uma paleta de cor e entender, eu quero levar uma comunicação mais melancólica, eu quero levar uma comunicação, e às vezes você precisa fazer, por exemplo, se eu vou dar uma notícia de que alguém faleceu, naquele momento eu vou trazer uma comunicação mais melancólica, eu quero conectar com essa pessoa, de que eu compreendo a dor dela, de que eu respeito a dor dela. Naquele momento, sim, faz todo sentido eu trazer uma comunicação um pouco mais triste, para depois eu poder trazer essa pessoa para o meu mundo. Eu não vou sair divertido, rindo, com gestos amplos para dar uma notícia de que alguém faleceu. Eu posso também trazer uma paleta mais sofisticada, tons mais sóbrios, cores mais acinzentadas, onde eu vou trazer mais seriedade para o meu conteúdo, onde eu vou mostrar para aquela pessoa itens como credibilidade, como consistência, como verdade, transparência. Aí eu vou para uma paleta, olha, onde os meus tons ficam um pouco mais graves, mas eles são fortes, são firmes. Ou posso levar isso para uma paleta mais alegre, eu posso levar isso para uma paleta mais vibrante, mais colorida. Então, você vai primeiro identificar, na hora que você vai levar o seu conteúdo, em qual paleta de cor você quer conduzir o público que vai estar te acompanhando. Segundo ponto, que faz todo sentido a partir dali, é você identificar qual vai ser o seu objetivo de estilo. Qual é o seu objetivo? Para o estilo dessa comunicação. Eu gosto de dividir isso em 2 grandes grupos. Eu divido em 2 grandes grupos, que são os grupos da comunicação papal, usar uma linguagem papal, ou seja, que vem do Papa, é uma linguagem que remete à introspecção. O meu objetivo com uma linguagem papal é introspecção. Ou uma linguagem que eu chamo de pastoral, que é uma linguagem que vai levar à reação. Você já percebeu? Quando o Papa fala, ele fala baixinho, ele fala pausadamente e ele vai trazendo você para um processo de introspecção. Aí ele lá, você aqui, figura de autoridade. Quando o Papa está falando, todo mundo fica quietinho até que ele dê o comando. Olha, agora vocês podem falar. Todo mundo respeita esse processo. Então, muitas vezes você está diante de uma audiência, está diante de uma plateia e você quer trazer essa plateia para uma introspecção. Então, você vai diminuir o ritmo da sua fala e vai trazer essas pessoas para olhar para dentro, para que elas queiram ficar em silêncio enquanto você está falando. Tá tudo bem, você está fazendo simplesmente uma condução. Não tem melhor ou pior, não tem certo e errado. Você vai definir qual é o objetivo naquele momento. Você quer que as pessoas façam uma introspecção? Por exemplo, uma pessoa que é um instrutor de yoga, de meditação, eles vão ter uma fala mais papal, uma fala mais introspectiva. Ele está levando você a se conectar com o seu ambiente interno. Ao passo que eu posso ter ali, o meu objetivo seja que realmente as pessoas respondam a mim, que elas reajam. Eu quero sentir se aquelas pessoas que estão me ouvindo estão comigo, se elas conectaram. Vocês já perceberam que várias igrejas, quando o pastor está falando, ele está falando e a igreja inteira está falando junto? Ele está ali falando, levando a palavra, ele está fazendo a sua pregação e o resto da igreja está ali dizendo amém, glória a Deus, e está tudo bem. Essa é a forma em que eles entram em ressonância, eles estão em sintonia. Ou seja, ele está trazendo energia para a fala dele,
com o objetivo de criar nessas pessoas reação. Ele não quer que as pessoas introspectem, ele quer que elas se expressem, ele quer que essas pessoas joguem essa energia para fora. Muitas vezes, quando a gente está nas vendas, essa é uma linguagem correta para você usar na hora do seu fechamento. Você precisa que o seu cliente transforme a energia dele em atitude. Então, se você deixa o seu cliente sempre introspectando, ele vai criando uma conexão com o ambiente interno dele, vai desconectando de você. Depois, em algum momento, você tem que trazer essa pessoa de volta para poder tomar uma atitude com você. Então, uma das dicas que eu quero te dar aqui, na hora de você fazer o seu objetivo, é já traçar em que momento da sua apresentação você vai ter um objetivo mais de introspecção e que momento da sua apresentação você vai ter um objetivo mais de reação. E olha que bacana! O ideal é que você flutue entre essas duas linguagens ao longo da sua apresentação. Então, em que momento eu vou precisar levar a minha audiência, as pessoas que estão à minha frente, por uma introspecção? Em que momento eu vou levar essas pessoas para uma reação? Quando você faz uma apresentação do início ao fim com um tom só, aquilo tende a ficar cansativo. As pessoas tendem, a mente delas começa a prever que o próximo passo não vai sair muito daquela direção. E ela começa a desligar a atenção. Ela começa a levar a atenção dela para um outro lugar. Então o ideal é que você tenha um mix na hora de fazer o seu objetivo. Em que momento da sua apresentação você vai trazer a plateia, vai trazer a audiência junto com você, ou o seu cliente junto com você, para poder reagir. Em que momento você vai trazer o seu cliente, a sua audiência, para poder introspectar. Quando você faz essa mudança, se você pegar todos os grandes oradores, todos os grandes palestrantes, conferencistas, congressistas, esses caras, eles sabem exatamente fazer essa mescla entre uma linguagem papal, introspectiva, e uma linguagem pastoral, que é uma linguagem de reação, onde eu estou trazendo meu público para reação. Tem hora que a gente acelera, tem hora que a gente dá uma desacelerada e deixa as pessoas introspectarem. Falando aqui dos tópicos, voltando aqui aos tópicos, qual é a técnica que eu uso hoje? Me ajuda muito na hora de configurar os meus conteúdos e que eu tenho certeza de que vai ajudar vocês também. É mais fácil a gente gravar as mensagens quando a gente transforma ela em imagem na nossa cabeça. Faz sentido? Então eu gosto de levar o meu conteúdo para as pessoas como se eu estivesse realmente apresentando um cardápio para essas pessoas. E como bom designer, né, eu sei exatamente as técnicas para poder desenvolver um bom cardápio, e uma das técnicas que eu utilizo chama Ad Reading. Ad Reading. O que significa Ad Reading? Quando você pega um cardápio, a nossa atenção no cardápio, ela começa por uma capa apoteótica. Essa capa do cardápio tem que ser aquela capa que já diz ao que ele veio, e às vezes não é uma grande imagem, às vezes é o acabamento, às vezes é a sofisticação dos materiais que você está utilizando. Então, quando você vai fazer uma apresentação, quando você vai falar para alguém sobre aquilo que você faz, você tem que cuidar da sua capa, para você ter uma entrada apoteótica, para a pessoa, antes de você abrir a boca, antes de você fazer a primeira tecla ali, o primeiro digitar, que as pessoas já respeitem você, que elas admirem e que elas sintam o impacto de força que você tem por aquela mensagem que você vai levar. Então, sempre na sua entrada, no início que você vai levar a sua mensagem, você vai cuidar de ter uma capa apoteótica. Quando a gente abre o cardápio, a gente tem essa técnica, esse circuito que chama-se Ad Reading. O que significa isso? O nosso olho ele vai imediatamente no cardápio identificar as extremidades. Primeira coisa, o nosso olho vai fazer um square scan ali, né? Vai escanear o quadrante, o quadrado ali que você está olhando. Então, o nosso olho vai fazer primeiro essa leitura periférica, ou seja, o que mais ou menos tem ali, eu tenho que saber quais são os limites daquilo. Dentro dessa leitura periférica, ele vai definir quais são os pontos extremos. Isso chama-se Ad Reading. Ele vai definir os pontos extremos e qual é a ligação que eles têm com o ponto central. É assim que a gente constrói um cardápio. Se você for num restaurante, num bom restaurante que pensou para fazer o cardápio dele, quando você abrir, você vai ver que os produtos principais, eles estão nas extremidades. Geralmente ele vai ter uma entrada aqui, geralmente vai ter a parte da bebida, coquetel, etc.
vai ter um prato principal, que geralmente está no centro do cardápio, certo? Então é a mesma coisa que você vai fazer na hora de você levar o seu conteúdo, na hora de você planejar a forma como você vai levar o seu conteúdo para a sua audiência, para o seu cliente ou para a sua plateia. Você vai fazer o Ad Reading, você vai dar para eles uma entrada apoteótica. Qual é a maneira mais potente de você fazer uma entrada apoteótica na hora de levar o seu conteúdo? Você, claro, vai se apresentar e vai falar sobre a transformação que você promove, o seu jeito de impactar. Lembra, galera da comunidade Vamos em Frente? O que é uma transformação? É uma comparação entre uma realidade resistida e uma realidade desejada. Então você vai entrar com o seu conteúdo, fazendo a sua apresentação. Olá, eu sou Arthur Galvão, especialista em marketing de percepção. O meu trabalho é ajudar empreendedores a conquistar clientes que pagam o dobro ou mais pelo serviço que eles oferecem no mercado. Sair daquela pressão do mercado de preços baixos e conquistar clientes que pagam o dobro ou mais. Para isso eu desenvolvi um método exclusivo chamado marketing de percepção. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Tá vendo? Eu fiz uma capa apoteótica. Nessa capa eu trouxe quem eu sou, a pessoa consegue ter uma referência da minha imagem. Eu trouxe qual é a transformação que eu promovo e falei um pouco sobre, resumidamente, sobre qual é o mecanismo único, o que você vai encontrar dentro da minha apresentação. Cuidou da capa apoteótica? Aí agora você vai dizer para o seu cliente, você vai dizer na sua apresentação, como você vê o problema. Você vai falar como você vê o problema. Olha, o que eu tenho visto hoje no mercado são centenas de empreendedores competentes, dedicados, persistentes, galera que ama o que faz, sofrendo na mão de um mercado que quer pagar cada vez menos. Você entrega até mais do que aquilo que foi combinado e o mercado continua pedindo mais, parece que nunca é suficiente. Qualquer proposta que você faça, por mais que você se apresente, o cliente está pedindo desconto, ele está pedindo bônus. É isso que a galera está sofrendo. Por quê? Porque na hora que você entrega mais, por menos, cobrando menos do seu mercado, você está pagando esse erro com a sua vida. Você está pagando com o seu tempo, você está pagando com a sua família, que você não tem mais condição de estar perto da sua família, com a sua saúde, com o seu lazer, com o seu aprendizado. Às vezes você está ali tão sobrecarregado no mercado, você está com tanta exaustão que você não está mais conseguindo nem energia para poder estudar mais, para poder se capacitar mais. E olha que interessante, no início você amava o que você fazia, você via que você poderia passar a vida inteira fazendo aquilo ali, mas 5, 10 anos depois, você está cansado. É isso que eu estou vendo no mercado. Então aqui eu estou falando, claro que eu estou fazendo aqui bem resumidamente, eu estou expressando como eu vejo o problema. Então eu estou dando para as pessoas o meu ponto de vista sobre o problema. Depois eu vou dar um ponto de vista para essas pessoas sobre como eu vejo a solução. Como eu vejo a solução desse problema. Olha, o que acontece é que essas pessoas estão, esses empreendedores, principalmente profissionais liberais, proprietários aí de pequenos e médios negócios, o que essas pessoas não sabem é que elas não basta ser bom naquilo que você faz. Você precisa saber levar, expressar isso para o mercado. Então, às vezes, um médico, um dentista, um fisioterapeuta, um psicólogo, um coach, um advogado, essas pessoas estão tão concentradas em aplicar, em fazer da forma excelente aquilo que eles fazem, né, aquele trabalho que eles indicam, que eles esquecem de levar para o mercado a percepção do quanto eles são únicos em fazer, a identidade, a linguagem, a escolha do público. Muitas vezes eles estão escolhendo o público errado, muitas vezes eles não sabem se posicionar, não sabem fazer uma abordagem. Um psicólogo, ele sabe atender no consultório, mas ele não sabe abordar, ele não sabe converter uma venda, ele não sabe fazer uma boa negociação, não sabe cuidar da reputação. Muitas vezes você é um cara grandioso, você é um profissional grandioso, mas o mercado está te vendo como pequeno. Você sabe muito mais do que até pessoas que são muito famosas no mercado, mas o mercado não está reconhecendo o seu valor. Então essa é a lacuna onde as pessoas não estão enxergando e que eu vi através do marketing de percepção uma forma de ajudar essas pessoas. Quando eu fortaleço a sua identidade, sua linguagem, seu público, seu posicionamento, suas abordagens, sua reputação, acabou. Você tem os 6 pilares necessários para poder conquistar clientes que te pagam até 6 vezes mais, que te pagam o dobro ou mais por aquilo que você está fazendo. Então aqui eu estou dando um exemplo para vocês
de como eu vejo a solução. O que eu estou vendo que as outras pessoas não estão vendo? Como é que a gente soluciona isso? Depois eu vou trazer para essas pessoas qual é o passo a passo, como é que elas podem executar isso. Aqui eu vou trazer a instrução. Como é que você faz isso? Primeiro passo para você poder começar a levar a sua mensagem, lembra que eu falei aqui que foi a voz? Depois eu falei que foi traçar os objetivos, agora eu estou falando para você sobre como definir seus tópicos. Então eu falei como eu vejo o problema, como eu vejo a solução. Como é que você pode aplicar isso? Aqui eu vou dar uma instrução, um passo a passo, para depois eu terminar aqui dizendo quais são os próximos passos. Como é que eu dou as condições para essas pessoas chegarem na solução que eu quero? Dentro disso está a experiência, que a gente vai falar exatamente no próximo item, como é que você leva a sua experiência, como é que você traz plausibilidade. Aqui no centro é como que você vai efetivamente inspirar as pessoas, conectar as pessoas à sua verdade, para que elas também possam acreditar em você. É onde você vai dar plausibilidade para aquilo que você está vendo no mercado. Então esse caminho, que chama Edge Reading, você vai estabelecer a sua capa apoteótica. Depois da sua capa apoteótica, você vai trazer uma leitura das extremidades, ou seja, como você vê o problema, como você vê a solução, o que você está enxergando que os outros não enxergam, e que solução você está provendo para o mercado a partir daí, o que você enxergou como solução. A partir do momento que você enxergou como solução, como é que é o seu método de tratar isso? Como é que é o seu método para poder ajudar essas pessoas? Qual é o seu mecanismo único? E como é que elas fazem para acessar isso com você? Permeando isso no centro da sua mensagem, você vai discorrer sobre como você vai convencer essas pessoas, conectar essas pessoas à sua verdade. Como é que elas vão ter uma sensação de coerência, de plausibilidade, para poder confiar em você e seguir junto com você. Isso chama Edge Reading. Você vai poder aplicar isso e no final, sempre, né, assim como todo cardápio, no final não tem ali telefone, e-mail, Instagram, QR Code. No final você vai colocar um comando de ação para as pessoas efetivamente transformarem a percepção delas e a decisão delas em atitude para seguir junto com você. Então aqui, na hora que você define os seus tópicos, a técnica para você poder usar isso chama-se Edge Reading. Aplica isso que você vai ver que vai ficar muito mais fácil para você poder estruturar a sua mensagem e levar a sua mensagem para as pessoas de uma forma mais consistente e mais cativante, porque você está conduzindo as pessoas através do seu conteúdo. Como que você vai fazer para isso ficar mais simples para você? Você vai utilizar para isso sempre a faculdade mental da memória. Por que é importante você ancorar sempre a sua apresentação na faculdade mental da memória? Porque é muito mais fácil para a mente da gente lembrar do que criar. Quando você está criando uma história nova, você está exigindo muita energia mental. Você sai dali às vezes exausto. É a dor, né? Quando a gente fala, quando a pessoa está contando uma mentira. Por quê? Porque ela tem que ficar criando. Eu já falei isso para uma aula, um filme que eu até sugeri para vocês, do Denzel Washington. A energia que você gasta para poder sustentar uma ilusão, ou uma invenção, ou uma construção, ou até mesmo uma mentira, é muito grande, isso traz muito desgaste. O que é mais fácil para você? Lembrar. Qual é a grande vantagem disso? Você já percebeu que quando alguém vai criar uma história, quando alguém vai contar uma mentirinha, o que essa pessoa faz? Ela fala sempre de uma maneira objetiva, poucos detalhes, porque ela está criando, é muita energia para criar. Agora, quando uma pessoa está lembrando uma história, você enche essa história de detalhes, você preenche essa história com nuances interessantes, você vai tornar a sua história, o centro da sua história, mais cativante se você separar, na hora de levar a sua mensagem, 1, 2, 3 histórias sobre você, que você possa contar. Volta e meia eu estou puxando aqui com vocês, eu estou lembrando aulas passadas, estou lembrando experiências passadas. Por quê? Porque é muito mais fácil para minha mente lembrar de algo que foi verdadeiro. Olha a convicção, algo que eu entendo o que aconteceu, algo que eu tive vivência e algo provavelmente até que se repetiu, que eu já contei essa história muitas vezes para outras pessoas. Faz sentido? Às vezes você vai numa palestra, uma vez eu fui numa peça
se eu não me engano, do Miguel Falabella, e tinha uma parte da peça em que ele esquecia a fala. E aí a plateia vinha junto, né? Que quando o ator tá ali em cima do palco e esquece a fala, a plateia vem solidária, aplaude, dá força para esse cara poder recuperar. E aí ele veio aqui na minha cidade, em Vitória, Espírito Santo, fez a peça teatral dele, foi maravilhosa, claro, e naquele momento ficou marcado para mim, porque ele esqueceu uma parte da peça e uma parte lá do texto e a galera veio em solidariedade a ele. E depois eu fui assistir essa peça em outro lugar, no Rio de Janeiro, e essa mesma peça lá no Rio, ele esquecia a mesma fala no mesmo momento. Por quê? Aí eu falei, pô, mas isso então é técnica. Ele está usando a técnica de esquecer para poder trazer a plateia para junto dele, trazer solidariedade. É a forma que você tem de conectar as pessoas junto com você, forçar, né, que essas pessoas sejam solidárias a você. Olha que legal isso. Algo que num primeiro momento soou extremamente espontâneo, mas depois que eu vi que era uma métrica utilizada na área do teatro aí para a pessoa poder interagir com a plateia. O que significa isso? O que eu estou fazendo aqui com vocês? Eu estou puxando um gatilho da memória, uma faculdade mental da memória, para poder contar para vocês algo que eu sei, que eu vivenciei. Então isso é simples, é mais fácil eu trazer esses exemplos para vocês, sempre usando a faculdade mental da memória. Então quando você vai falar para alguém sobre aquilo que você faz, quando você vem trazer a coerência, lá nas mentorias a gente chama de coerência e identidade, ou seja, você vai trazer uma história pessoal de algo que você efetivamente, né, viveu, e você vai relembrar isso. Esse algo tem que ser coerente com aquilo que você está levando em termos de solução. É como se você dissesse para as pessoas, olha, é por isso que eu estou tão comprometido com essa solução, é por isso que eu estou tão comprometido em ajudar as pessoas a conquistar clientes que pagam o dobro ou mais pelo serviço que elas oferecem no mercado. Então eu vou contar a minha história pessoal, com começo, meio e fim. A partir do momento que eu conto essa história, eu começo a trazer plausibilidade. Por que eu trago uma história sobre mim? Porque é muito menos energia lembrar do que criar. Então, ao invés de criar o pitch perfeito, eu simplesmente lembro uma história, algo que é verdadeiro para mim, que aconteceu, e eu posso permear isso com muitos detalhes, porque eu estava lá, eu vivi a cena, a minha mente automaticamente vai buscar essa referência. Quinto ponto para você poder conectar com o seu cliente de uma forma convicta, de uma forma cada vez mais cativante, é você ajudar o seu cliente a entender aquilo que você está falando através de fechamentos ou resumos. O que é isso? Toda história tem que ter uma moral da história. E você se antecipa ao cliente, você já faz um fechamento, faz uma frase para o seu cliente de fechamento para resumir toda aquela ideia. Isso então, se você olhar nessas apresentações do TEDx, eles fazem isso magistralmente. É aquele slide que todo mundo na hora tira o telefone para poder fotografar, que tira ele para poder compartilhar. Joia? Então, fechado isso, aqui eu estou trazendo para vocês a importância de você já preparar na sua apresentação, ou você vai ter um slogan, ou você vai ter uma frase de fechamento. Cada momento que a gente passa da comunidade, eu trago para vocês reflexões. Eu trago algo do tipo, olha, você vai fazer isso tudo aqui, não precisa se preocupar em colocar tudo em prática de uma vez só. Lembra que no início da aula eu falei? Pega um desses itens que você considera que está mais próximo aí do seu momento de colocar em prática e olha para aquela sua apresentação e fala, poxa, eu vou colocar esse daqui em prática nesse momento. Por quê? Porque não precisa ser perfeito, basta ser fantástico. Você não precisa fazer tudo, mas você tem que fazer uma coisa pelo menos muito bem feita. Então, se você sustenta por um momento, olha, agora eu vou caprichar na minha voz, vou dedicar o mês de junho a caprichar na minha voz. Saber escolher o tom de voz correto, saber escolher a velocidade, o volume da minha voz, a intensidade, a velocidade, como eu faço. Não, eu vou começar pelos meus objetivos. Eu vou aumentar a minha habilidade de fazer nuances com o meu cliente entre uma linguagem papal, que é uma linguagem mais introspectiva, ou uma linguagem pastoral, que é uma linguagem mais de reação. Ou eu vou trabalhar agora quais são os tópicos que eu vou usar. Eu vou fazer aqui o Ed Reading para poder estruturar meu próximo pitch, minha próxima apresentação, meu próximo vídeo aqui para as minhas redes sociais. Eu vou fazer estruturando com o Ed Reading. Então, a partir dali, eu já vou me apresentar, fazer uma entrada apoteótica para a minha audiência,
vou trazer para eles como eu vejo o problema, como eu vejo a solução, o que eu estou vendo que ninguém está mais vendo, como eu estruturo isso dentro de um método e como é que eles podem colocar isso em prática e acessar a mim nesse método. Permeando isso, no ponto central, eu vou trazer uma história, algo que eu vivi, algo que eu experimentei, que seja muito verdadeiro para mim e que eu possa permear essa história com detalhes para conectar, para trazer mais, para fazer a minha apresentação ainda mais cativante. Ao final disso, eu vou dar o quê? Uma moral da história para o meu cliente. Qual é a crença que eu tenho, que eu gostaria que as pessoas acreditassem igual a mim? Quando a gente termina aqui sempre a nossa aula, eu faço um fechamento para vocês. Eu sempre conduzo vocês numa moral da história, do porquê que a gente está fazendo isso tudo. Certo? Feito isso, o último item aqui que é super importante, e que a maioria das pessoas simplesmente esquece na hora de fazer uma apresentação, é de falar o nome da pessoa com quem você está conversando. Isso, gente, é tão simples e é tão sensacional. Toda vez que você fala o nome da pessoa, a atenção dela volta para você. Então, se você está conversando ali, vamos supor, eu estou conversando aqui com a Alicia. Eu vou repetir o nome da Alicia várias vezes ao longo da minha apresentação para que a Alicia possa entender aquilo que eu estou falando, conectar com a minha mensagem e que a Alicia não vá ter nenhum tipo de dúvida na hora de chegar a isso, que a Alicia se sinta cada vez mais segura, que ela se sinta que cada vez o conteúdo dela está mais cativante. Toda vez que a Alicia for falar com o cliente dela, a Alicia pode colocar essas ações em prática. Olha só, claro que eu estou fazendo aqui um exagero, tá? Mas eu estou dando um exemplo para você de que quando você está conversando com alguém, é importante que essa pessoa tenha consistência, que ela sinta com você que você está falando para ela, que aquela comunicação é para ela. Ela gosta de ouvir. Mas o mais gostoso da gente ouvir é o nome da gente, né? Quando a pessoa chama o nome da gente, a nossa atenção vai naquela direção na mesma hora. Então não só você conecta essa pessoa com você, ou seja, traz essa pessoa, a atenção dessa pessoa para você. Imagina que eu estou numa reunião e tem uma pessoa meio dispersa. Na hora que eu digo o nome dela, ela acende na hora. Faz sentido? A minha intenção aqui não é fazer de você um grande orador. Tem pessoas muito mais qualificadas, muito mais capacitadas do que eu para isso. Eu quero te ajudar aqui, dentro da minha especialidade, a mudar a percepção que as pessoas têm sobre você quando você está falando com elas. Isso é o marketing de percepção. Marketing de percepção é você desenvolver uma habilidade de mudar a opinião das pessoas sobre você para um lado mais positivo, para que elas te vejam, reconheçam mais o seu trabalho, valorizem mais o seu trabalho, despertem mais consciência sobre aquilo que você tem para oferecer. Não é isso que a gente está tentando levar? Não é isso que a gente está buscando levar sempre nas nossas apresentações, que a gente está trazendo conteúdo? O que eu estou buscando com vocês aqui? Trazer mais consciência para vocês sobre o problema, trazer mais entendimento para vocês, mais clareza sobre a solução, motivar vocês a colocar isso em ação e dar as condições para vocês poderem colocar isso em prática. Então vou repetir para vocês. O que a gente está buscando junto aqui? O que eu estou buscando ajudar vocês a terem mais consciência sobre o problema? Poxa, Arthur, realmente na hora que eu vou levar a minha mensagem, às vezes eu falo, a pessoa diz, ah tá, entendi, vai embora e não compra de mim. Então você é um cliente, você é uma pessoa para poder estar aqui usando os conteúdos dessa aula. Eu quero que você tenha mais consciência sobre o problema de coisas simples, que às vezes você não está fazendo no seu dia a dia dos negócios. Quero trazer para você mais entendimento, mais clareza sobre a solução, de que forma você pode potencializar os seus resultados, de que forma você pode ter mais entendimento na hora que você for levar a sua mensagem para o mercado. Quero te dar mais motivação, quero te dar motivos para a ação e quero te dar as condições para poder colocar isso em prática. Para a galera que está com a gente na comunidade, vamos em frente, nós vamos agora para uma aula no Zoom, fechada só para os membros da comunidade, em que nós vamos fazer juntos, um passo a passo, construindo um roteiro sobre a apresentação de negócios de vocês. Eu vou acompanhar vocês para a gente poder checar se vocês estão fazendo da forma correta. Essa é a base do nosso compromisso na comunidade. Fazer sozinho, todo mundo pode fazer. Mas como é que você confere se você está seguindo na direção certa ou na direção errada? E pior do que ir na direção errada, é ir na direção errada com convicção. Quando você fala assim, ah não, isso aí que o Arthur falou, eu já entendo, eu já vou fazer sozinho. Você está na direção errada, não sabe, e aí você bota mais energia, bota investimento, você segue na direção errada com motivação. Aí o estrago é ainda maior. O que a gente vai fazer na comunidade? Vai corrigir a sua rota, vai conferir se você está no caminho certo, se você compreendeu
corretamente os princípios, se você está colocando em prática na sua melhor performance. Pode puxar aí na sua memória, qualquer grande atleta, ele tem um treinador, ele tem um coach, ele tem um preparador. E eu sou esse mentor, esse preparador dos empresários que decidiram assumir um compromisso maior com o seu crescimento no mercado. Dá para fazer sozinho? Claro que dá. E se for um hobby para você, se você realmente não tem uma emergência, se você não tem uma urgência sobre aumentar seus resultados no mercado, se você quer só brincar, tá tudo bem. Autodidata, dá para fazer. Um músico pode aprender a tocar de ouvido. Pode aprender a tocar muito bem, inclusive, mas ele nunca vai estar na sua melhor performance. Ele sempre vai estar abaixo do seu melhor. Por quê? Porque ele está fazendo sozinho. E o seu campo de visão, quando você está sozinho, é limitado. E se você quer estar junto com a gente na comunidade, vamos em frente. R$ 97,00 por mês. Clica no link que está na minha bio e vem para junto da gente. Vem crescer, a comunidade não para de crescer. Cada dia mais que a gente vai aumentando a quantidade de membros, a gente vai aumentando também o nosso campo de visão, até onde o nosso trabalho pode chegar. E às vezes a dúvida de uma pessoa que está do seu lado, vivendo a mesma jornada que você, é aquela pergunta que nem estava clara para você de que você poderia fazer. Joia? Então, galera, se essa live fez sentido para você, eu quero te convidar a estar com a gente na próxima segunda-feira, onde eu vou fazer uma sequência para vocês desse conteúdo que a gente viu hoje. Então vocês vão, cada live que eu trago é uma sequência do conteúdo anterior para vocês poderem fazer realmente um empilhamento desse conteúdo, ganharem mais entendimento, mais vivência e repetição. Faz sentido para vocês? Quero agradecer demais a presença de todo mundo que esteve aqui com a gente hoje. Espero que realmente esse conteúdo tenha feito uma diferença para você. E finalizo desejando que as suas escolhas e decisões sejam sempre guiadas pelos seus sonhos e não pelos seus medos. Permita que o extraordinário se manifeste na sua vida. Sonhar grande, praticar o bem e evoluir sempre, contribuir ao máximo. Beijão para todos vocês. Vamos em frente.